tudo bem? Eu sou a professora Sandra e esta é a minha colega, a professora Elisiane. Olá. Podemos te chamar de professora Elis? Pode sim, fica mais fácil, né? Fica. O programa Linhas do Conhecimento leva os alunos para conhecerem os espaços da cidade de Curitiba. E aqui nas aulas nós vamos conhecer os espaços da cidade de Curitiba, do Paraná e também do mundo. Mas antes de começarmos as nossas aulas hoje, nós precisamos lavar as nossas mãos e pegar o material e estarmos prontinhos para o início da aula. Vocês vão lá lavar a mão de vocês enquanto nós lavamos as nossas aqui, ok? Vamos dar um tempinho. Vamos lá? Começamos a marcar o tempo. Comece lavando suas mãos. Agora, com as mãos limpas, vamos pegar o material para a aula. Caderno ou uma folha. Lápis, canetinha, lápis de cor. E uma borracha. Pronto! Vamos começar a nossa aula? Então, pessoal, agora que vocês já lavaram as mãos, nós também, né? Professora Sandra, vamos pedir agora que vocês peguem o material, o caderno ou a folha, né? E vocês anotem o que está escrito aqui, para registrar a aula de hoje, tá bom? A gente vai dar mais um tempinho para você estar registrando. Então, pessoal, já anotaram? O
Programa Linhas do Conhecimento, Trilha das Araucárias, professoras Sandra e Elisiane, e a data de hoje. Muito bem, e agora que estamos prontos, vamos iniciar a nossa aula. Para começarmos, eu vou convidar vocês e a professora Elisiane para observarem aqui junto comigo na nossa tela algumas bandeiras. Vamos lá? Olha só aqui a primeira bandeira. Bandeira do nosso estado do Paraná. Que elementos nós podemos ver nessas bandeiras? Vamos prestar atenção juntos. Que cores elas têm? Esses ramos em volta daquele círculo, o que será que eles significam? Alguém já conhece a história da bandeira do Paraná? Você conhece, professora Elisiane? Vamos para a próxima. Bandeira da cidade de Curitiba, a nossa cidade. Vamos perceber que alguns elementos que nós vimos na bandeira do Paraná, nós temos também na bandeira de Curitiba. Vocês já conseguiram perceber qual elemento é esse? Eu aposto que a professora Elisiane já sabe do que eu estou falando. Sim. Muito bom, professora Elisiane. Vamos para a próxima. Bandeira da cidade vizinha aqui de Curitiba, que é a cidade de Pinhais. Vejam que mudou as cores, mas alguns elementos permanecem os mesmos. As árvores, né? Ali nós temos uma engrenagem, temos a data de fundação da cidade, assim como tínhamos também na de Curitiba. Isso. A próxima bandeira que nós vamos analisar juntos agora é a bandeira de Pinhalão. Todo mundo já ouviu falar dessa cidade? Você já conhece essa cidade, professora Elisiane? Já ouvi falar, mas não conheço ainda. Eu também nunca fui até lá. Na bandeira de Pinhalão, nós podemos perceber mais semelhanças novamente. Né? Podemos perceber ramos, podemos perceber a data da cidade, podemos perceber árvores. Então, novamente, os elementos estão ali presentes. A próxima que nós vamos analisar agora é a bandeira de São José dos Pinhais. Vejam bem, aquela engrenagem que nós já vimos numa outra bandeira, aparece aqui também, só que dessa vez com maior destaque. E aparece novamente árvore, aparecem novamente ramos e a data da fundação do município. E a última que nós vamos ver hoje é a bandeira da cidade de Araucária. Observem bem, esta bandeira ela tem um fundo inteiro branco e aquela imagem no centro da bandeira, que novamente a gente pode perceber alguns elementos. Professora Elisiane, você já conseguiu descobrir quais são os elementos que são em comum com as bandeiras? Eu observei bastante, viu? E vocês aí em casa já conseguiram perceber? E olhando essas bandeiras, vocês já sabem do que é que nós vamos falar aqui na nossa aula? Então, para te dar mais algumas dicas, eu vou pedir que vocês observem a nossa mesa aqui. Vamos observar o que nós temos aqui. Nós temos pinhão, nós temos pinha, nós temos animais taxidermizados e nós temos algumas mudas de árvore. E agora, ficou mais fácil? Já conseguimos descobrir qual é o tema central da nossa aula de hoje? Você já sabe, né, professora? Eu já sei. Muito bom. Então, agora, eu vou contar para vocês. Nós vamos falar das araucárias. E eu sou uma pessoa que adoro comer pinhão. Opa! Você gosta também? Eu também, adoro. Mas sabe, professora Elisiane, e agora eu vou pedir tua ajuda para contar para mim e para os amigos que estão lá em casa, por que é que na minha casa tem araucária, mas não tem pinhão. Não tem. Eu vou te mostrar a foto lá da minha casa. Pera aí, deixa eu te mostrar. Olha só, ali no meu prédio, no quintal do meu prédio, no terreno, né? Nós temos 3 araucárias. Eu ando por ali, eu procuro e eu só encontro um pouquinho de folhinhas, que a gente chama de sapé, e eu encontro também umas outras partezinhas da araucária que eu não sei o nome. Você pode contar pra gente um pouquinho sobre essas araucárias? Posso. Vou pegar um kit meu aqui para mostrar direitinho. Isso! Então aqui dentro eu tenho alguns elementos que vão me ajudar a explicar melhor, tá bom, Sandra? Olha Professora isso Sandra. aqui, professora.
Isso aqui tem Ah. bem parecido com isso aqui lá no meu terreno. Ele tem menorzinho assim também? Tem menorzinho assim também. É a única coisa que a gente encontra lá embaixo das araucárias. Isso, e conforme ele vai maturando, ele vai aumentando de tamanho também. Mas e por que eu não tenho pinhão? Então, Conta pra gente essa porque história. Essas 3 araucárias que tem lá perto do seu prédio são araucárias macho. Ah, Sabia que existe araucária fêmea e araucária macho? eu já tinha escutado essa história. Isso. Então, como comparando, né, com o homem, com a mulher, tem também a araucária fêmea e a araucária macho. A araucária macho, que é essa que você encontra esses elementos aqui, isso aqui chama-se estróbilo. Tá? Eles são como se fossem os órgãos, né, da araucária masculina. Você pode repetir o nome para o nosso amigo que está em casa e para a nossa Isso. amiga que está nos assistindo? São estróbilos. Esse estróbilo é o masculino. E agora eu vou mostrar para você, Sandra, e para vocês o feminino. Este é o estróbilo feminino. Essas estruturas, elas ficam lá em cima, nas grimpas, tá? Que são a mesma coisa que sapé, que você falou, que são a gente... né? Essas grimpas são os galhos da araucária. Olha, aqui tem os galhos que você Isso, tá que são vendo. aqueles bem pontudinhos, né? Que Isso, espinham isso, a gente, isso né? mesmo. E lá em cima, na copa da araucária, ou vai ter o estróbilo feminino, ou vai ter o estróbilo masculino. Se entendi. tiver essa estrutura aqui, é uma araucária macho. E se tiver essa estrutura, é uma araucária fêmea. Por quê? Porque na natureza vai precisar dos dois para poder formar o pinhão. Nossa, que interessante. Vocês sabiam disso, pessoal? Então, agora a professora Elisiane vai contar pra gente um pouco sobre a história, sobre a importância das araucárias, né? E por que em toda a bandeira praticamente a gente viu uma araucária. Isso mesmo. Vamos lá, professora? Vamos, professora Sandra. E daqui a pouco eu vou explicar como que acontece isso aqui. Perfeito, tá então. Então vamos então lá. podemos ir para a tela. Olha só, nós temos aqui uma imagem de um tronco, né, da araucária. Bem antiga essa foto, ela é mais ou menos de 1930. Muito antiga. Porque nós tivemos entre 1930 até 1990 uma grande exploração das araucárias. Porque por elas terem o tronco cilíndrico, que pode chegar até 2,5 metros de diâmetro e até 50 metros de altura. É muita madeira. E isso foi muito bom, né? Então começou a se explorar o corte para aproveitar essa madeira. Assim que vieram os primeiros colonizadores europeus, eles com uma araucária, eles poderiam construir uma casa inteirinha. Nossa, é muita madeira mesmo, não é, pessoal? Então foi tendo corte da araucária, foram construindo casas e tudo mais que eles precisavam. Celeiro, carroça, utensílios, tudo a partir da araucária. Mas isso não acabou com as florestas? Então, isso acabou bastante, viu? Foi, como dizem, o início do fim. Hoje em dia, depois a gente vai comentar um pouco mais, existe menos de 1% da cobertura que tinha antes nativa das araucárias. Cobertura nativa, né? Aquela antes da chegada, então, dos e colonizadores. desse processo de retirada da araucária da natureza. Isso mesmo. É isso mesmo? Isso mesmo. Então, de 1930, menos 1920 já começou essa colonização. E de 1930 a 1990 foi um boom, assim, de corte. Até 1990? Nossa, é muito recente. Isso mesmo. É? Estima-se que mais ou menos 100 milhões de araucárias foram derrubadas cortadas nesse período. Nossa, é muita árvore realmente. Muito. Aqui, então, nós temos uma imagem, né, belíssima da araucária, né? Então, como eu disse, ela pode chegar até 50 metros de altura. Esse diâmetro aqui pode ter 2,5 metros, mais ou menos. Aqui são as grimpas, onde ficam os estróbilos, ou feminino ou masculino. Então, e aqui eu queria contar uma coisa para vocês. Sabia que existem várias araucárias? Mas todas elas têm pinhão igual esse? Não. A araucária é o gênero. Quando a gente fala dessa araucária que tem o pinhão, a semente do pinhão,
a gente tem que falar que ela é a Araucária angustifolia, é o nome científico dela. Então, a Araucária angustifolia, também conhecida como pinheiro do Paraná, é a que produz essa semente, que são os pinhões. Aqui são todas araucárias. E onde mas a gente pode encontrar outras espécies? Vou passar aqui uma tela para vocês verem. Olha só, aqui tem um pedaço do mapa do Brasil, né? Então nós temos aqui Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Tá vendo, professora Sandra, que tem um maior concentrado aqui da Araucária angustifolia, né? E principalmente no Paraná, por isso que deram o nome de pinheiro, né? Do Paraná. Ela vai subindo um pouco no Rio de Janeiro, um pouco São Paulo e até Minas Gerais. E fora do Brasil, nós fora encontramos do Brasil também? Encontra um pouco na Argentina, um pouco no Uruguai. Mas em pequena concentração, como nos outros estados, fora do Paraná e Santa Catarina. Isso, e também de outros gêneros também de araucária, não só a Araucária angustifolia. Puxa vida, quanta coisa nós estamos aprendendo. Verdade. E nós temos então aqui uma imagem, né, do estróbilo feminino, tá? Que quando ele é fecundado, ele vai se transformar nesta pinha. Esta é a mesma que essa. É essa aqui. Essa então, já está madura. Isso mesmo. Quer saber como é que acontece isso, Sandra? Eu quero. Professora Vocês Sandra? querem saber também, pessoal? Então, como eu disse, precisa da araucária feminina e da masculina para poder formar, né, os pinhões. Então, da araucária macho, segura para mim, professora Sandra. Com certeza. Da araucária macho vão sair grãos de pólen que são levados pelo vento e vão entrar aqui nesta pinha. Neste estróbilo feminino. Precisa da ação do vento para levar. E sabia que uma não precisa estar bem pertinho da outra? Ah, não? Não. Então, se eu tiver uma araucária lá no terreno do meu vizinho, a gente pode conseguir ter o pinhão. Certamente. Até quase 1 quilômetro de distância você pode ter. É muita coisa, não é mesmo? Agora, lembra que você falou dos teus pinheiros lá no teu prédio? Provavelmente não tem nenhuma araucária fêmea tão perto. Ah, eu acho que é verdade, sabe, professora? Porque eu saí para dar uma andada esses dias, porque eu gosto muito de observar a paisagem de Curitiba. E andando, eu vejo muitas araucárias na região onde eu moro, mas eu não encontro falhas. A falha, pessoal, para quem não conhece, é essa pecinha aqui, ó, que fica dentro da pinha, junto com os pinhões. E eu não encontro. Se eu não encontro, significa que eu não tenho pinha, né? Então não foi fecundado a araucária fêmea. Isso mesmo. Então, como os grãos de pólen, eles entram aqui, o que ele não fecundar não vai crescer. Então, a gente chama falso pinhão, uma falha do pinhão, tá? Então, para a gente saber se o pinheiro é macho ou fêmea, não adianta a gente tentar ficar olhando lá nas copas. Até porque é muito alto, às vezes a gente não enxerga. Quando tem alguma ventania, isso pode estar caído no chão. Daí, como você encontrou esse estróbilo masculino, você pode dizer, esse aqui é masculino. Mas se não tem vento e a gente não encontra no chão, não tem muito como a gente saber. E depois que é fecundado, fica maduro e cai, ele arrebenta ou além das pessoas recolherem, tem animaizinhos que comem esse pinhão. Então o que acontece? Ele não vai comer essas falhas, né? Então sempre resta no chão, no pé do pinheiro, as falhas. E a gente daí pode afirmar que ele é feminino. Muito bom. Quanta coisa interessante nós estamos aprendendo hoje sobre as araucárias, né? E já nós vamos saber então por que e onde em Curitiba nós podemos encontrar muitas dessas árvores. Isso não é mesmo. Olha lá. Então aqui nós temos essa imagem que a professora Elis nos mostrou. Até, professora, eu quero te fazer mais uma pergunta. Pode dizer. Ela é muito fácil, né, de desmontá-la. Olha só, essa aqui tá bem tranquilinha. E eu não sei se é verdade ou se era mito. O meu pai, quando a gente era pequenininha, e já faz bastante tempo isso, a gente tinha chácara. A vida inteira nós trabalhamos com chácara, né? A gente plantava, colhia, a gente tinha animais. E meu pai sempre dizia que a gente não podia arrancar.
Não podia ir lá em cima na árvore e tirar. A gente tinha que esperar cair, porque daí Isso. significava que o pinhão estava maduro. Isso mesmo. É verdade? É verdade. E sabe que o pinhão que a gente come hoje, né? Este aqui que você fez para nós, este pinhão, ele demora 2 anos para ser fecundado. O pinhão que a gente come hoje, ele foi fecundado há 2 anos atrás. Nossa, quanto tempo, não é mesmo? Então é por isso que existe um período do ano em que eu não posso vender pinhão. Isso mesmo. É isso mesmo. É isso, para dar uma o tentativa tempo de preservar. Isso mesmo. Ah, muito bom. E olha só, gente, quando nós estamos falando aqui de araucária, né, a professora Elis já nos contou então todo esse processo, mas agora eu quero saber o seguinte, você que está aí em casa, você sabe como plantar um pinhão? Não? Então nós vamos assistir juntos a um vídeo que mostra como é que se planta um pinheiro. Vamos lá? Vocês assistem aí, enquanto isso, nós duas vamos assistir aqui. Já já nos encontramos. Então, estamos aqui no Horto da Municipal da Barreirinha, que pertence à Secretaria Municipal do Meio Ambiente. Vamos mostrar como cultivar uma muda de araucária. Ela é relativamente fácil. É somente você ter algumas embalagens, que pode ser um vasinho, uma embalagem de leite, uma garrafa PET cortada. Sempre lembrar que essas embalagens elas têm que ser feito um orifício no fundo para que a água escorra. E vamos encher essa embalagem com uma terra de boa qualidade. Enchendo essa embalagem, depois vamos posicionar o pinhão para ele germinar. Esse pinhão, que é a semente da araucária, é a melhor época, a melhor forma de você ter ela bem madura é juntar embaixo do pinheiro. A posição ideal é que seja colocado de maneira horizontal nessa embalagem com uma pequena cobertura. Se a embalagem for um tanto pequena, nós podemos colocar ele de forma inclinada, para que metade seja enterrada e depois aqui ele vai germinar. Após a colocação da semente, vamos fazer uma irrigação abundante. E em seguida, colocamos essas mudas em um local semi-sombreado, pode ser embaixo de uma árvore, de algum arbusto, que devemos molhar aproximadamente 2 a 3 vezes por semana. Em 30 a 90 dias, ela vai germinar e teremos uma muda de pinhão. Em 1 ano, já teremos uma mudinha de aproximadamente 20 centímetros de altura. Em 2 anos, ela pode já estar com 40 centímetros de altura. E depois, com isso, já pode ser levado a campo, escolher um lugar adequado para seu plantio e em aproximadamente 20 anos já começa a produzir o pinhão. E aí, pessoal, gostaram do vídeo? Aprenderam lá como que a gente deve plantar para ter um sucesso, né? Para ter o seu pinheiro brotando, tem que fazer tudo certinho, não é mesmo, professora E sabe o que eu fiquei muito impressionada com esse vídeo? Diga. Com o tempo que a araucária leva para crescer. Isso Vocês mesmo. também ficaram impressionados? Se a gente for pensar em termos de anos, é muito tempo. Uma árvore para chegar ali com 10, 20 centímetros, ter 2 anos. Isso E mesmo. para ela chegar a tempo de plantio, quase 4 anos, né? Isso, e fora da mata ela cresce mais rápido. E por que isso? Porque na mata ela vai concorrer com outras árvores. Ela tem que passar de todas as árvores para começar a abrir os seus braços. Você sabe que eu fico com uma dúvida sobre isso? Por que é que quando eu olho numa paisagem, ela está lá em cima, e as que estão lá em cima tem a copa bem aberta e as outras parecem um cone? Isso. Por quê? Na verdade, assim, alguns estudiosos, eles defendem ideias diferentes, né? Mas a maioria sabe que a araucária, ela é uma planta heliófita. Ela cresce em direção ao sol. É mesmo? E como ela vai passar do extrato das outras árvores, ela tem que crescer fechadinha. Né? Aí quando ela passa, ela começa a abrir. Quando ela é uma árvore já de muitos anos, que a gente fala mais velha, ela já está com as copas bem abertas. Ah, entendi. Né? Que curiosidade, não é mesmo? Isso, e daí tem alguns estudiosos que falam que é mais em taça,
né? Difere um pouquinho dessa última fase, mas ela sempre cresce fechada em direção ao sol, porque é uma planta heliófita. Nossa, é um nome bem diferente, né? É. Esse nome, confesso para você que eu não conhecia. E eu acho que os nossos colegas que estão assistindo também não. Que bom que a gente Mas vai agora, ouvir. professora, eu queria que você me falasse um pouquinho, ainda falando do vídeo que nós acabamos de assistir, sobre essa questão aí da germinação mesmo do pinhão. E eu trouxe uma imagem aqui. Ah, sim, vocês estão vendo aqui o detalhe, né? Aqui dentro do pinhão existe uma reserva nutritiva. E essa reserva que vai dar nutrientes para que continue crescendo o pinheiro. Então, nós não devemos arrancar. Ah, Então, entendemos. você tem que deixar até ele soltar sozinho. Poxa. Não pode retirar. É, porque dá uma vontade mesmo, né? Porque ele fica ali aparecendo na terra e a gente, Isso. a árvore já brotou, então eu não preciso mais. Mas se eu arrancar a árvore, vai morrer. Isso, provavelmente. Muito bem. E onde é que a gente encontra nas florestas das araucárias? Então, as araucárias, elas fazem parte de uma floresta que a gente chama umbrófila mista. Nossa, cada nome, não é mesmo, gente? Na Que é na isso? ciência tem bastante. Então, ela faz parte do bioma da Mata Atlântica Aham. e ela gosta de bastante umidade, bastante água, né? Muito bom. Então, nós temos aqui um próximo slide que vai mostrar, né, que a araucária, ela está inserida numa floresta. Por isso que a gente tem que falar assim, professora Sandra, uma floresta com araucárias. Porque se você falar uma floresta de araucárias, é uma floresta que só tem araucárias. Entendi. Então, de araucárias seria uma floresta só de araucárias, que não tem, né? Não existe, a não ser não que é? você plante ali só araucárias. Então, uma floresta com araucárias, ela tem outras árvores, que é aquele caso que eu falei para você que ela ultrapassa, né, o extrato das outras árvores. Então, aqui a gente trouxe algumas espécies arbóreas, né, de árvores, que estão presentes nessa floresta com araucária. Tá? Então, a erva mate, desde muito tempo, né? A gente sabe que tem em Curitiba erva mate, embuia, pinheiro bravo, ipê amarelo. Aqui, ó, tem uma imagem do ipê amarelo. Você sabia, professora Sandra, que o ipê amarelo é a árvore símbolo do Brasil? É mesmo? Muita gente acha que é o pau-brasil, mas na verdade a árvore símbolo do Brasil é o ipê. A árvore símbolo do Paraná é a araucária angustifolia, né, ou pinheiro do Paraná. E você sabe que tem uma árvore, também um arbusto, que é símbolo da cidade de Curitiba? Deixa eu ver se eu lembro, peraí. É o manacá, não é? Isso mesmo, professora Isso. Sandra. O manacá é o arbusto símbolo de Curitiba. Isso, nós vamos ver daqui a pouco mais um vídeo que vai aparecer o manacá. Ah, que ótimo. Viu? Então, continuando aqui, né, o ipê amarelo, cedro, pitangueira, guabirobeira, bem difícil achar hoje em dia guabirobeira, aroeira, bracatinga, cambará, gerivá, canela sassafrás, porque existem outras espécies de canela, sapopema e miguel pintado. São as mais comuns numa floresta com araucária. Então, olha só, pessoal. Como a professora Elis falou, a gente precisa, para que a gente tenha uma floresta saudável, de outras espécies, além da araucária. Senão não seria uma espécie uma floresta biodiversidade saudável. Não é mesmo? E agora nós vamos fazer o seguinte. Vocês vão escolher aí 5 dessas espécies aqui e vão copiar no caderno ou na folha de vocês o nome de 5 árvores. Enquanto vocês copiam aí, nós também vamos escolher aqui, nós duas, as nossas 5 árvores e depois, no final da aula, a gente vai conversar um pouquinho sobre essas escolhas. Combinado assim? Então copiem aí que nós copiamos aqui.
Então, pessoal, já escolheram? Eu e a professora Sandra já escolhemos. Nós pegamos para nossa listagem a erva mate, a imbuia, que nós já sabemos que são bem importantes. São, com certeza. E nós pegamos umas que a gente quase não ouve falar, que é a canela sassafrás, a sapopema e a Miguel pintado. E você aí em casa? Qual foi o seu critério para a escolha? Você escolheu de repente as que você já conhecia? Ou de repente as que você nunca ouviu falar? Pensa um pouquinho sobre isso. Enquanto nós vamos pensando sobre isso, a professora Elis vai chegar aqui mais perto da mesa. Né, dona? Isso mesmo, porque agora a gente vai falar da fauna, dos animais que a gente pode encontrar na floresta com araucárias. É mesmo, né? Porque se temos uma floresta, temos também os animais. Os animais. Que são fundamentais, aliás, Isso, né? principalmente porque eles também se alimentam do pinhão. Então nós temos aqui, você já conhece? Eu conheço, e vocês conhecem? Olha só, quem é a professora Sandra? Ah, eu acho que é um papagaio, né? Papagaio. Quem gosta de papagaio aí? O papagaio é facilmente encontrado na floresta com araucárias. E esse aqui, professora Sandra, esse tem pessoas que confundem. Muita gente olha e diz assim, eu vi um esquilo. Mas não é esquilo. Esse aqui é um serelepe. E ele corre bem rapidinho, por isso que a gente fala, você é bem serelepe, você corre bem rapidinho. E sabe uma curiosidade sobre esse bichinho? Ali no Capão da Embuia, onde nós temos o Museu de História Natural, nós temos ali uma reserva, uma mata. E ali, quando a gente sai caminhar de manhã cedinho, a gente vê muitos deles caminhando na rua, na calçada. Porque o portão é de grade e como eles são muito pequenininhos, eles conseguem passar. Que legal. E eles estão muito acostumados já com as pessoas, então eles não se assustam mais. Aí, normalmente, o pessoal que trabalha lá fica por ali e recolhe os bichinhos lá para o lugar deles de novo, até para que não sejam atropelados. Que bacana, viu só? Eu também já vi alguns serelepes lá no Bosque Alemão. Lá bem pertinho da Casa das Bruxas tem um monte também, que também já está acostumado com a criançada lá. Então, vou colocar o serelepe aqui. E essas duas aqui, vocês já conhecem? Eu conheço essa aqui, inclusive tem uma música do folclore paranaense, do folclore gaúcho, tem né? Uma lenda, tem né? A lendas. lenda da gralha azul. Então a gralha azul, ela fica nas copas, né, das árvores, só que raramente ela desce ao chão. Então eu já vou explicar para vocês por que da lenda da gralha azul. Bom, professora Sandra, já explico. Agora eu quero falar desse animalzinho aqui. Quem conhece? Esse também eu trouxe, professora Sandra, porque as pessoas também confundem. Essa aqui, pessoal, é a cutia. Até daquela música bem de quando a gente é criança. Roda a cutia, de noite, de dia. Muita gente acha que é a capivara. Nossa, mas a capivara acha meio tem um parecida narizinho com a diferente. Capivara. Tem várias coisas diferentes. Olhem só, aqui ó, os dentinhos da cutia. A cutia é um roedor. Né? E olha o que ela tem ali na mão. Um pinhão. Um pinhão. Então ela também planta? Também planta. A cutia e a gralha azul, a gente fala que elas são animais dispersores da semente, né, do pinhão. E além delas se alimentarem, elas contribuem plantando pinhão. É mesmo. Como então, é que elas fazem isso? Conta lá para os nossos amigos que estão em casa. Vou contar. Então, por isso que tem a lenda da gralha azul. Todos associam ela à plantadora oficial de pinhões. Mas, na verdade, as duas, tá? Só que é assim, eu diria para você, professora Sandra, que a cutia até planta mais que a gralha azul. É mesmo? Porque a gralha azul, ela leva no bico. E raramente ela desce ao chão. Mas como ela deixa cair, se cair bem daquele jeito que nós já sabemos, do vídeo, enviesado, né, 2/3 dentro da terra, aí ele brota. Então tem que ter sorte. Sorte. Se o pinhãozinho cair do bico da gralha azul e deitado, só ficar, né, pode acontecer dele não germinar. E a cutia, ela já é uma plantadora mesmo, porque os roedores, eles têm um instinto de guardar para comer depois, né? Como os ratos. Então, a cutia, o que ela faz? Ela se alimenta
do pinhão e ela esconde alguns para ela comer depois. Então, como ela tem aqui as unhas, né, bem afiadinhas, ela cava buraquinhos e esconde vários pinhões que depois vão acabar germinando né, germinando e brotando uma nova árvore. Faltou aqui palavras. Então, a cutia, ela é a verdadeira plantadora de pinhões. E a gralha azul é a mais famosa. É verdade. Olha só que injustiça, viu? gente. Mas são as duas, né? As duas nos ajudam nesse trabalho. Porque sabe o que, professora Sandra? Todo mundo gosta de comer pinhão. Mas será que todo mundo planta? Eu já plantei. Ah, parabéns. E eu vou te então, contar onde que eu plantei. Aqui Aonde? na cidade de Curitiba. Que bacana. Você sabe que tem uma rua que é bem larga, que os nossos amigos devem conhecer, que é a Linha Verde. E no ano passado, nós fizemos uma grande plantação da araucária lá, junto com a Secretaria do Meio Ambiente. Eu me lembro que teve todo um projeto para plantar várias árvores. Tem muita araucária novinha, são tudo araucária pequenininha. Mas vai virar uma floresta linda aquilo lá. A gente só deve lembrar de não plantar muito perto, né? Uma da Isso, outra, porque elas nem perto precisam de espaço. Muito perto da sua casa, né? Da sua residência, porque lembramos que ela vai ficar, né? Mas, enorme. professora, eu estou curiosa. Tem uma caixinha aqui que eu não sei se os nossos amigos estão conseguindo ver. Essa caixinha aqui, ó. E eu tô vendo só aparecer aqui um palitinho e um pedacinho de uma pena. O que é isso aqui? O que tem aqui dentro? Aqui tem uma ave muito especial. Por quê? Porque ela é a ave que só tem na floresta com araucárias. Ela é específica. É mesmo? A gente fala que ela é endêmica. Ela só aparece na araucária. Porque ela adora ficar lá em cima, nas grimpas. O nome dessa ave é grimpeiro. Como ele é bem pequenininho, as pessoas chamam de grimpeirinho, tá? Muito bem. Aqui ele está numa posição diferente. Esses animais aqui empalhados lá no Museu de História Natural do Capão da Embuia, eles estão em posição que a gente fala artística, né? Isso. Eles estão às vezes numa posição que imita como que o animal está na natureza, né? E aqui ele está numa posição diferente, porque existem pessoas que vão estudar os animais, as aves, né? Então aqui tem uma fichinha, né, dizendo qual da onde que ele vem, né? Existe uma catalogação, um tombamento desse animalzinho, e ele está numa posição que a gente chama científica, uma postura científica. Puxa, que interessante, né? Interessante, né? E como ele é pequenininho. Bem pequenininho. E como ele é específico da mata com araucárias, o que acontecesse se assumir as araucárias? Iam sumir todos os grimpeirinhos. Todos os grimpeirinhos. Né? Por isso precisamos cuidar e preservar. Isso mesmo, professora Sandra. E tem outros animais na sim. floresta? Eu separei aqui na tela outros que são comuns na floresta com araucárias, né? Então a gente fala fauna associada à araucária. Então nós temos a onça pintada, papagaio do peito roxo, que inclusive é tem roxo. a pena roxa, né? Isso, sapo amarelo, serelepe, anta, a gralha azul, a cutia, o bugio, tucano do bico verde, jararaca, ouriço, queixada, puma, cascavel, olha quantos bichos. Charão ou papagaio da serra, paca, curicaca, teiu, pica-pau-rei, arara-nanica, rato silvestre, lobo-guará, olha o grimpeiro, que pode ser chamado de grimpeirinho também, sanhaço de fogo, polícia inglesa, gavião pombo-grande e outros. E outros, né? Para vocês verem como uma floresta a biodiversidade é muito grande. E é importante a gente perceber que aqui foram colocados só os animais maiores, mas ainda tem os pequenininhos, a gente ainda pode encontrar uma aranha, né? Isso a gente mesmo. pode encontrar outros animais também. Isso, esses são os mais fáceis de se encontrar numa floresta. Isso mesmo. E agora, assim como nós fizemos lá com as plantas, com as árvores, nós vamos também escolher 5 animais. E a gente vai dar um tempinho para vocês escolhem aí em casa 5 animais, anotam o nome deles na folha ou no caderno. Enquanto isso, eu e a professora Elis novamente vamos escolher os nossos também.
Professora, pode começar. Nós começamos aqui e os nossos amigos lá em casa. Vamos lá, pessoal. E aí, pessoal, já anotaram? Nós anotamos, Nós né? anotamos, não é Depois mesmo? a gente vai contar para vocês. Agora a gente vai manter um segredo. Isso mesmo. Mas, professora Elis, você falou tantas palavras difíceis aqui que eu tenho certeza que os nossos estudantes estão querendo saber como que as pessoas fazem para saber de tudo isso. Qual é a profissão de quem estuda tudo isso da fauna, da flora, das florestas? Qual é essa profissão? Isso. Professora Sandra, existem muitas ramificações. Aham. Existem zoólogos, botânicos, né? Já que nós estamos falando de plantas e de animais, né? Nós temos zoólogos e botânicos. Perfeito. Mas ainda pode ramificar mais ainda. Uhum. Mesmo dentro dos zoólogos, tem zoólogos para várias áreas, tem botânicos para várias áreas, né? Tem o que estuda réptil, o que Isso, estuda... ornitólogos, Isso. né? Que estudam Uhum. aves. E esse por aí aqui vai. da nossa tela? Quem é ele? Eu separei uma imagem do Dr. Gert, ele já é falecido, Aham. mas ele é uma pessoa muito importante para Curitiba. Por quê? Ele foi uma pessoa muito importante, nos deixou um legado bem grande que nós vamos contar daqui a pouquinho. Vamos. Tá? Uhum. Ele foi criador de um espaço muito importante aqui em Curitiba, que nós já vamos lembrar. Então eu só coloquei aqui, né, que ele é um botânico brasileiro e já está escrito aqui, Sandra. Fundador do Museu Botânico de Curitiba. Vocês já foram até o Museu Botânico, pessoal? Não? Então nós vamos dar algumas dicas para vocês. Isso, o Dr. Gert, ele já foi cidadão honoris causa de Curitiba. Aham. E muito sábio, identificou mais de 300 espécies diferentes. É muito estudo, até não é tenho mesmo? aqui, olha, professora Sandra, ele identificou espécies que ninguém conhecia. Nossa, né? é mesmo? E da nossa flora paranaense, olha, tem aqui 8.500 espécies foram catalogadas por ele, que significa 98% da flora do Paraná. É muito estudo, né? Muito estudo. E olha só como é importante. Coleta, Como é né? importante estudar, né? Isso. Eu pude conviver, conheci Uhum. o Dr. Gert e muitos pesquisadores de todo o Brasil e fora do Brasil consultavam ele. Né? Foi uma pessoa verdade. que teve uma vida inteira dedicada à pesquisa. Isso, e até ali naquela imagem que está na nossa tela agora, nós podemos vê-lo trabalhando. Né? Ele está ali Isso. com uma essicata, onde você faz a secagem de uma planta, você cataloga essa planta para estudos futuros. Isso. Dentro do Jardim Botânico existe o Museu Botânico, que é esse espaço aqui onde nós temos a imagem ali. Isso mesmo. Das essicatas. Isso mesmo. Mas, se a gente for pensar bem, o mundo das araucárias, ele já não está mais só lá fora.
Hoje, o mundo das araucárias, de tão importante que elas chegaram às histórias, aos filmes, a gente vê muita coisa na internet. E eu estou sabendo que a professora Elis quer contar uma história para vocês agora. Vamos lá, vamos ouvir essa história? Pega lá o livro, professora. Olha só, a história que eu vou contar faz parte desse livro. O título é A Bruxa Morgana e a Floresta com Araucárias. Olha só, Quem já fala certinho, né? Isso. Com araucárias. Com araucárias. E quem escreveu foi Eliseu Souza Pinto. Então eu vou ler para vocês e as imagens vocês vão imaginando aí, tá? Enquanto eu vou lendo, vocês vão dando asas à imaginação. Isso mesmo. E eu também vou ficar aqui só pensando e imaginando tudo isso, todas as maravilhas que vão vir com essa história. Vamos ver qual vai ser o aprendizado dessa história. Então vamos lá, pode começar, professora. Então, pessoal, todos acomodados, bem confortável? Vou começar a história. Então, a Bruxa Morgana e a Floresta com Araucárias. Em uma velha cabana, à beira de uma grande floresta com araucárias, vivia uma bruxa chamada Morgana. Todas as noites, ela saía voando em sua vassoura. Durante seus passeios, Morgana pegava pinhões para fazer sua sopa preferida, pinhões com rato silvestre. Certa noite, Morgana bateu contra um pinheiro e caiu. Ela ficou muito irritada com a altura dos pinheiros. Alguns deles chegavam a 50 metros de altura. Ela então bateu o pó da sua roupa, catou os pedaços da vassoura e decidiu cortar todos os pinheiros daquela floresta, para que pudesse voar com tranquilidade por entre as árvores. Morgana procurou um conhecido seu, que era lenhador e não gostava de árvores, e foi logo dizendo: "Quero que corte todos os pinheiros dessa floresta, pois não consigo fazer meus passeios sem bater em um deles." E o lenhador, todo empolgado, respondeu: "É pra já." Quando o lenhador levantou o machado, pronto para começar a derrubada, Morgana lembrou da sopa de pinhões com ratos silvestres e foi logo dizendo: "Espere, eu quero que corte somente os pinheiros que não dão pinhões." E foi o que o lenhador fez. Mas o que os dois não sabiam é que existe pinheiro macho e pinheiro fêmea, e que é necessário os dois para que se tenham pinhões. Os pinheiros macho produzem o pólen, que é levado pelo vento até o pinheiro fêmea, para que nasçam os pinhões. Sem pensar, o lenhador cortou todos os pinheiros machos. A bruxa adorou, pois podia voar pela floresta sem bater nos pinheiros. Mas, com o passar do tempo, ela começou a perceber que estava cada vez mais difícil de encontrar pinhões na floresta, e que os animais que se alimentavam de pinhões, como os ratos silvestres, suas primas cutias, estavam sumindo. Até mesmo a gralha azul, que era bem comum na floresta, havia desaparecido. Além de comer os pinhões, as cutias enterravam alguns para comer em outra hora, só que muitas vezes elas esqueciam os pinhões enterrados, o que fazia com que brotassem novos pinheiros. A bruxa Morgana notou então que havia feito algo errado e decidiu fazer alguma coisa para consertar o seu erro, antes que fosse tarde demais. Neste momento, ela se lembrou que tinha guardado em sua velha cabana alguns pinhões para fazer a sopa e resolveu enterrá-los na floresta, assim como fazem as cutias. Algum tempo depois, nasceram vários pinheiros que cresceram tanto quanto os antigos e começaram a produzir pinhões. Os animais que haviam sumido começaram a voltar para comê-los
e até o canto da gralha azul ecoou pela floresta. A bruxa Morgana então aprendeu uma lição valiosa. Nós não devemos interferir na natureza, pois cada ser vivo depende de outro para sobreviver. A bruxa Morgana arranjou uma vassoura que podia voar ainda mais alto, e lá de cima pôde observar animais correndo, pássaros cantando. Ela ficou muito feliz ao ver tudo voltar ao normal e ainda de poder continuar fazendo a sua sopa preferida, sopa de pinhões com ratos silvestres. E a nossa história acabou. E aí, pessoal, gostaram da história? Eu adorei! Não tem idade para ouvir histórias e deixar a imaginação voar. Eu me vi nessa floresta com essa bruxa. Viu? Que Não legal. gostei nada da atitude dela de mandar cortar todas as árvores. Ainda bem que depois ela percebeu o erro, né? É isso mesmo, ainda bem que ela percebeu que ela não pode fazer isso. E nós também precisamos cuidar das araucárias. E por falar em araucárias, por que será que nós escolhemos esse tema para trazer para os nossos estudantes? Conta pra eles. Posso contar para eles? Então, Pode olha contar. só, gente, quando a gente fala em araucária e a gente começa a pensar na nossa cidade de Curitiba, a gente vai lembrar naquele mapa que a professora Elis falou, e lá naquele mapa a gente falou que no Paraná tem muita araucária. E Curitiba também. Vamos olhar aqui algumas imagens. Nós temos araucárias, por exemplo, nessa primeira imagem aqui na nossa tela, nós temos aqui atrás, olha quantas aqui, e aqui nós estamos falando do Parque Lago Azul. Ali nós temos um close de uma daquelas araucárias, né? Para mostrar bem como ela já está abrindo as suas folhas ali, né? Os seus braços, como a professora Elis já nos explicou por quê. Nós temos outras, querem ver? Olha aqui, bem no centro da cidade de Curitiba. Nós temos aqui, né, ali o Palácio Iguaçu, nós temos aqui do outro lado a Assembleia e nós temos ali uma araucária. Ela é enorme, bem grande. Tanto que precisou fazer, sabe o quê? Uma proteção, uma contenção para as raízes dela, para que ela tivesse ali o conforto necessário para continuar se desenvolvendo no meio da cidade, onde só tem calçadas e asfaltos. Aí aqui, ó, do outro lado da praça, temos outras araucárias. É a mesma praça, só que do outro lado. E a gente tem ali outras araucárias e a gente consegue perceber, então, que elas ainda estão crescendo, né? Olha outras aqui. Esse aqui é um bosquezinho, uma pracinha, bem pequenininha, que tem lá perto da minha casa. E olha só que legal que a gente consegue ver. Nessa pracinha a gente já consegue perceber, professora Elis, uma araucária mais alta e outra aqui, ó, bem pequenininha. Né? Ali nós temos mais um pedacinho de um bosque de araucária, também em Curitiba. Olha a prefeitura, né? O palácio lá, aqui é a sede da prefeitura de Curitiba. Nós temos araucárias aqui de verdade, aqui, né, no jardim da prefeitura. E também temos, observem o detalhe aqui da nossa imagem, nas pinturas do azulejo do palácio. Interessantíssimo isso, não é? E as nossas araucárias, então, elas continuam convivendo com a gente. Olha esta outra imagem aqui. A gente consegue ver uma araucária bem no centro da cidade e bem próximo a ela, a gente consegue perceber aqui na rua, tem a calçada e uma araucária pequenininha se desenvolvendo ali, um pouquinho maior do que essa que nós temos aqui na nossa mesa. Então a gente consegue ver que as pessoas da cidade de Curitiba também já estão ajudando. Elas já perceberam aquele erro da bruxa. Elas já perceberam que não pode arrancar muito. Pelo contrário, a gente tem que ajudar e plantar araucárias, né? E temos também no nosso símbolo do Linhas do Conhecimento. Esta arvorezinha que nós temos, que é o símbolo do programa Linhas do Conhecimento, é a representação de uma araucária.
E essa representação foi escolhida justamente por conta da história da araucária, da importância e do quanto essa araucária é uma árvore forte. Das raízes dela crescem frutos, né, para o futuro, e assim também é o conhecimento. Quando a gente passa conhecimento, esse conhecimento também frutifica lá na frente. Isso mesmo. Então, por isso, ele foi escolhido. Até mesmo do nome, né? O nome da nossa cidade. Curitiba, muitos pinhões, né? Exatamente. Então, é um resgate até dessa memória da nossa cidade. Isso. Né? Vamos lembrar agora lá das bandeiras, lá do comecinho da nossa aula. São José dos Pinhais, a cidade de Pinhais, Pinhalão, são nomes que vêm todas derivadas dessa questão das araucárias e do fruto da araucária, né? Da sementinha que é o pinhão. Mas que a gente tem araucária na cidade inteira, eu quero ver se você consegue adivinhar qual lugar de Curitiba nós escolhemos para trazer para os nossos alunos. Acho que nós já demos uma dica. Já demos uma dica. Quem prestou atenção até agora já percebeu para onde que nós vamos agora. Vamos viajar com o programa Linhas do Conhecimento. Vamos viajar. Já estamos viajando, né? Já estamos viajando. Olha só para onde nós vamos. Nós vamos para o Jardim Botânico de Curitiba. O Jardim Botânico de Curitiba é um espaço muito importante dentro da nossa cidade. E nós convidamos você agora para assistir um vídeo que vai explicar um pouquinho da história e de tudo que nós podemos ver nesse espaço do Jardim Botânico. Depois a gente volta a conversar mais um pouquinho. Assiste daí que nós assistimos daqui. Inaugurado em 5 de outubro de 1991, o Jardim Botânico é um dos pontos turísticos mais visitados de Curitiba, sendo considerado o cartão postal da cidade. Seu nome oficial é Jardim Botânico Municipal Francisca Maria Garfunkel Rittbitter, uma homenagem à urbanista e pioneira no trabalho de planejamento urbano de Curitiba. Situado na rua Engenheiro Ostoia Roguski, numa área de 245 mil metros quadrados, o Jardim Botânico, além de um lindo jardim, abriga muitas opções de lazer para os visitantes, como bosque de araucárias, trilhas, estufas, museu, pavilhão de exposição, lago, espaços para práticas esportivas, além de um maravilhoso Jardim das Sensações. A estufa de ferro e vidro foi inspirada no Palácio de Cristal de Londres. Dentro dela, existem exemplares de plantas características das regiões tropicais e uma fonte de água que passa por debaixo da estrutura, desaguando em uma fonte do lado externo. Contemplando a beleza da estufa está um imenso jardim estilo francês, com seus canteiros geométricos, chafarizes e a linda escultura intitulada Amor Materno do artista João Zacco. O bosque de preservação permanente, por sua vez, ocupa mais de 40% da área total do parque. Percorrendo sua trilha, podemos observar as nascentes, que desembocam nos lagos, e trilhas em meio à mata nativa. O velódromo, que foi inaugurado em 1979, antes mesmo da criação do Botânico, é uma ótima opção para práticas esportivas e atividades físicas. O Museu Botânico foi fundado em 28 de junho de 1965 e está localizado dentro do Jardim Botânico desde 1992. O local também possui espaço para biblioteca especializada, auditório e salas de exposições permanentes e temporárias. No Jardim das Sensações, existe um trajeto de 200 metros que podem ser percorrido com os olhos vendados, onde os visitantes e estudantes podem sentir a textura e o aroma de uma planta ou identificar uma flor apenas pelo toque e pelo cheiro. O Jardim Botânico abre todos os dias, das 6 da manhã até as 20 horas da noite. E o Jardim das Sensações, de terça a domingo,
das 9 às 17 horas, podendo ser fechado em dias de chuva. Então, pessoal, gostaram do vídeo do Jardim Botânico de Curitiba? O Jardim Botânico é um espaço muito importante para a nossa cidade. E nós vamos contar para vocês agora, não é, professora Elis? Por que dentre tantos espaços que existem em Curitiba com araucárias, por que nós escolhemos esse espaço? Porque, na verdade, o Jardim Botânico ele é um pouco diferente dos outros parques e bosques. Você quer contar para os nossos colegas? Vou falar um pouquinho. Então, a professora Sandra já sabe, né? Eu vou aqui estar conversando com vocês. O Jardim Botânico Municipal de Curitiba, ele não é um parque. Tá? Ele, embora o nome jardim pareça, né, um parque, Isso. ele é, na verdade, um lugar para contemplação, né, das coleções de árvores, de plantas. Se qualquer pessoa quiser saber de uma planta de determinado bioma brasileiro, lá vai encontrar pelo menos um exemplar que remeta a esse bioma. Isso então, mesmo. é como se fosse uma exposição de viva, plantas, né? exposição viva de Isso. plantas. Então as pessoas que vão lá, elas têm que ter um cuidado, né? Porque ali o próprio jardim botânico, as pessoas que trabalham ali cuidam, né? E nós também. Exatamente. Para conservar, né, aquele espaço, para que muitos pesquisadores também vão lá conhecer. Vocês já viram lá a parte do museu, né, que fica dentro do Jardim Botânico. Exatamente. Então né, é um lugar professora? para se conhecer as particularidades das plantas, das árvores. Isso, e as pesquisas que ocorrem dentro do espaço do Jardim Botânico, eles são para a nossa vida e para a vida das gerações futuras. Isso. Se nós precisarmos, daqui a um tempo, a humanidade precisar de um estudo, é nesses espaços como o Jardim Botânico que se buscam essas pesquisas. Isso. De repente, se uma planta faz bem ou não para a saúde, novas descobertas. Por isso que precisamos, quando vamos ao Jardim Botânico, tomar muito cuidado. Andar realmente pelas trilhas, não danificar a mata, não danificar mesmo a vegetação rasteira que tem ali, que a gente às vezes, é um gramado, né? Mas ela tem uma função específica por estar ali, não é isso? Isso mesmo. Dentro do espaço do Jardim Botânico, nós também temos jardins de mel, agora com as abelhas nativas sem ferrão. E aí nós temos aquela estufa maravilhosa, que dentro da estufa, e assim como já no percurso, no jardim, como nós vimos ali, nós temos também obras de arte, né? Como o dorso do trabalhador e a imagem da mãe, né? Que são obras que estão ali para embelezar o nosso espaço, mas também para homenagear a mãe e aos trabalhadores, não é isso? Isso mesmo. Mas já que nós estamos aqui falando dessa situação tão importante quanto é o estudo, eu quero ver com você, e eu vou perguntar para os nossos amigos em casa, se eles lá na escola já ouviram falar de Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Eu tenho certeza que já. Eu também. Vamos lá, pessoal. Observem essa tela aqui. Lá na escola de vocês, com certeza, seus professores já trabalharam um pouquinho sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Por que nós estamos trazendo agora para vocês esse tema? Porque os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável são um pacto, né? São 17 objetivos e 169 metas que 193 países assumiram que vão trabalhar em prol desses objetivos. E dentro desses objetivos, tem situações muito importantes para a preservação da mata, para o uso consciente dessas matas, né? Não é que eu não posso usar os espaços, mas eu tenho que saber como usar, qual é a questão que me permite usar, mas de forma sustentável. Isso. Para a gente entender um pouquinho mais sobre cada um deles, nós vamos passar agora para vocês um pequeno vídeo aonde a gente vê o número do objetivo e do que exatamente cada um desses objetivos está falando. Vai lá, pessoal, assistam aí que nós duas vamos assistir aqui.
Então, pessoal, vocês assistiram esse vídeo que explica um pouquinho mais sobre o que diz cada um dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E esses objetivos, professora Elis, vamos contar para os nossos amigos em casa que ele não é uma meta somente dos governos das cidades, dos estados, ele é uma meta para a população toda. Todos nós, eu, você, os estudantes, podemos fazer a nossa parte para contribuir com isso. Mas eu tenho certeza que os estudantes que estão nos assistindo estão muito curiosos e querem saber por que é que mudou tudo que nós tínhamos aqui. Verdade. Nós tínhamos os bichos, nós tínhamos as árvores e agora não temos mais nada. Temos outros elementos, Temos outros elementos, mas vejam que a gente continua falando sobre pinhão. Ó, nós continuamos aqui com pinhões, com um quadro de araucária. Por que a gente vai falar disso agora? Porque olha só, quando a gente fala, por exemplo, das araucárias, e a gente fala de um trabalho de desenvolvimento sustentável, a gente pode usar as florestas, por exemplo, para produzir biojoias. Você já ouviu falar desse tema? Já, está muito famoso, né? Exato. Provavelmente os nossos estudantes já devem ter visto que Muito existem biojoias na moda, né? Existem joias feitas com outros elementos também que não são araucária. Como tem aquela palha dourada, que é muito comum para fazer pingente, para fazer brinco. Aquilo também é um tipo de biojoia. É o uso de elementos da natureza sem que para isso se prejudique a natureza. E a gente transforma isso então em bijuterias dando ou em joias. Uma nova utilidade, uma nova utilidade. Eu tenho na minha casa, por exemplo, um anel feito de madeira. Né? Os nossos estudantes já devem ter visto, por exemplo, um anel feito de coquinho. É verdade. Muita gente gosta de usar. Essa biojoia aqui, por exemplo, se a gente for olhar, aqui esse pingente é feito com um pedacinho do tronco da madeira, lá da nossa árvore da araucária. Essas outras aqui, olha só que interessante. Das falhas. As falhas. Esse aqui é um colar feito com falhas. É perfurado aqui em cima e é feito um colar de falhas. E este outro aqui, desse outro lado, é feito com pequenos gravetos da árvore. Que são aqueles galhos bem fininhos. E olha que caem, que fica. Né? Eles caem naturalmente com o vento. E aí, junto com esse material natural, se utiliza um metal, ou um fio, ou outras miçangas, e se misturam esses materiais para que se tenha, então, essas joias, que ficam belíssimas, né? A pessoa pode tanto fazer para ela, quanto para presentear, quanto para vender, né? Exatamente. Eu, por exemplo, adoraria usar um pingente desses daqui. Gostei dessas ideias, professora Sandra. Muito bacana, não é mesmo? Outras coisas que a gente tem muito visíveis por aí com as araucárias, que as araucárias são a inspiração. Vamos ver? Vamos ver. Olha lá. A arte, sim. Andando por Curitiba, e assim como eu tenho certeza que em outras cidades também, a gente pode ver, por exemplo, aqui em Curitiba, as obras de Poti Lazarotto. Poti, por exemplo, em quase todas as suas obras, ele retrata as araucárias. Verdade. Justamente porque ele é um artista nascido aqui, e que, então, ele tem essa importância e ele conseguiu perceber tudo isso. Então, nas suas obras, ele retrata a araucária. Pode ser nessas aqui, como pode ser naquelas que a gente tem que são só com concreto, também tem as araucárias. Eu até vi, professora Sandra, um vídeo de arte que a professora explica certinho o traço bem característico de Poti e o gosto dele pela araucária. Exatamente. Olha só, outra obra que é muito comum a gente ter, até pela beleza das paisagens que tem em araucária, são os quadros. Né? Se a gente pegar, por exemplo, esse quadro aqui, ó, a gente tem uma gralha azul. Como nós vimos, é um animal que faz parte lá da floresta com araucárias. Mas também é muito comum a gente ver realmente a araucária, o campo embaixo retratado, o pôr do sol. Né? Quem sabe tem uns talentos aí, hein? Exatamente. Olha aí, ó, só começar. Vamos começar a pintar araucárias, né? Outra situação, quem já viu o petit pavé? O petit pavé é um tipo de calçada
feita com pequenas pedras que são brancas e pretas, né? E é onde a gente tem, então, como inspiração, nesses dois casos aqui, a araucária. Aqui, se a gente for pensar, nesta imagem aqui, a gente chama de rosácea de pinhão, né? Que é, na verdade, uma representação do pinhão. Nessa outra aqui, se a gente olhar meio de longe, a gente pode não perceber. Mas aqui é como se os pinhões, exatamente, professor Eli, como se os pinhões estivessem assim, ó, quase encostando no outro. E aí se formam, então, essas calçadas de petit pavé. O petit pavé também inspirou outros tipos de objetos. E é muito moda, hoje em dia, né, a gente usar roupas, objetos, até toalhas, né, que tem o petit pavé. Pode ser o nosso ou de outra cidade que também usa o petit pavé. Olha só essas imagens. Nós temos aqui uma sombrinha com petit pavé, né, a representação. Claro que aqui não são pedras, né, aqui é uma pintura. E nós temos uma capinha de celular. Que legal, né? Bacana que tal isso, fazer né? um parecido. Bacana isso, petit pavé. A gente também pode fazer um quadro de petit pavé, né? Boa ideia, professora Sandra. Muito Gostei, bacana, hein? né? Gostei. Tirando ainda o petit pavé, né, e tudo isso que nós já falamos até agora, eu também posso fazer artesanatos. Olha só, nós trouxemos aqui para vocês, por exemplo, não sei se todo mundo conhece, vocês já ouviram falar desse tipo aqui de madeira? Conta pra gente um pouquinho, professora Esse Elisa. é um pedaço, é o nó de pinho da árvore mesmo, né? Que foi entalhado. Foi entalhado. Olha só, se a gente olhar aqui do outro lado, ele tem um entalhe, né? Que é esse trabalho feito com a madeira, que é um pinhão. Né? Então isso aqui é um trabalho de arte também. E aí nós temos aqui alguns modelitos de artesanato. Eu vou passar para cá, professora Isso, Sandra. faz isso mesmo. Olha só, que tal fazer um marcador de página com a falha? E olha que interessante, falha eu encontro em qualquer lugar onde tem uma árvore. Isso Né? mesmo. Caiu lá a falha, eu encontrei. Olha que boa ideia. Eu posso fazer um marcador. Olha esse outro marcador de páginas aqui, ó. É um palitinho de espetinho, daqueles que a gente encontra no mercado, um lacinho e um pinhão. É também um bom marcador de página feito com pinhão. E sabe o que é mais interessante? O pinhão ele não vai estragar aqui dentro, ele não vai ficar com aquele cheiro das frutas quando ele estraga. Ele resseca e ele vai ficando durinho. Então a gente pode utilizá-lo para isso. Podemos fazer chaveiros, podemos fazer uma série de atividades. Eu já fiz um chaveiro. Já fez chaveiro? Uhum. Inclusive, eu fiz uma vez e escrevi meu nome aqui, ficou muito bonito. Né? Olha quantas ideias, professora Quantas Sandra. ideias legais. Olha só, nós temos aqui Tenho certeza, na um verdade. aromatizador de ambiente decorado com pinhões. Vamos, de repente, construir um desse lá na nossa casa? Vamos. Você quer construir um na sua? Eu quero. Ótimo. Então, olha só. Para fazer esse aromatizador é muito fácil. É um processo bem simples e eu tenho certeza que todo mundo vai conseguir fazer. Não precisa de grandes materiais e nem de grandes habilidades. Vamos lá, pessoal. Anotem aí no caderno de vocês quais são os materiais que nós vamos precisar. Podem anotar, nós vamos dar uns minutinhos para vocês anotarem.
Então, pessoal, anotaram todo o material que a gente vai precisar para fazer esse belíssimo aromatizador? É bem simples, querem ver? A gente precisa de cola, que pode ser a cola quente ou a cola normal, aquela que todo mundo tem, pedaços de lãs ou de fitas, pedacinho de tecido, não precisa ser exatamente igual está aqui o nosso. Você pode usar a sua criatividade. Um sabonete é um restinho de sabonete que é só para você prender os palitos. Palitos de espetinhos, pinhões, canela ou cravo. Se você não tiver o pinhão, você também pode fazer com as falhas, que a gente pode encontrar na rua quando está andando. Como é que a gente faz isso? Nós vamos passar aqui bem rapidinho para vocês como que se faz, né? A gente começa então enrolando a fita ou o tecido, as tirinhas de tecido nos palitinhos. Nós aqui usamos 8, você pode fazer com mais ou com menos, dependendo do recipiente que você escolher. Nós usamos uma caneca velha que a gente tinha. Você pode usar uma latinha ou outro material que você quiser. De repente pode enrolar com a palha da vassoura. Com palha né? de vassoura, fica muito bonito, né? Fica bem rústico, fica né? bem rústico. Aí você coloca o pinhão na ponta do palitinho e com a ajuda da cola ou de um nozinho, você vai prender esse pinhão. Olha lá nós pusemos um restinho de barbante colorido e também um restinho de lã que eu tinha lá. E eu usei umas miçangas. Miçangas são aquelas bolinhas ali. Eu usei porque tinha arrebentado um colarzinho que eu tinha, mas não há necessidade. Você pode fazer com o que você quiser. Sementes. Com sementes, né? Olha lá para que serve o sabonete, né? Vejam que é um pedacinho de sabonete, não é um sabonete inteiro. Aí você espeta o sabonete, coloca dentro da caneca ou do recipiente que você escolheu e aí vem os aromas, que você vai poder escolher canela, né, que a gente pode, normalmente a gente tem em casa, principalmente quem gosta de fazer doces, né? Cravo da Índia, a gente também tem anis estelado, que também quem faz doce conhece muito bem. Coloca junto ali dentro da caneca. E pronto, está montado o seu arranjo. Vai ficar muito bonito e vai deixar o seu ambiente cheiroso, né? Bacana, não é? Oh, adorei! E agora eu quero contar para os nossos estudantes mais uma utilidade do pinhão. Conta aí. Posso contar? Pode. O pinhão também ele é muito utilizado na culinária, né, que é na nossa alimentação. Tradicionalmente, a gente conhece o pinhão cozido. Mas os estudos hoje em dia estão muito avançados nessa questão da culinária, não é mesmo? Fazem muitas farinhas, pesquisas, né? então dá para fazer farinha, dá para fazer doce, dá para fazer bolo com pinhão, dá para fazer brigadeiro de pinhão. Você já viu isso? Não. Eu já vi brigadeiro de pinhão. Olha Panqueca só. com pinhão, pastel com pinhão, um monte de coisas dentro da culinária utilizando o pinhão. Nós trouxemos aqui para você um exemplo de uma receita. Sabe aquele pinhão que sobrou dentro da panela? Depois que eu cozinhei lá, que todo mundo comeu, sobrou lá meia dúzia de pinhão. Sabe o que eu posso fazer com ele? Não me diga. Eu vou fazer uma salada de pinhão. Opa! Olha só, como é que eu faço? Então eu preciso de pinhão, salsinha e tempero. Então eu vou primeiro descascar o pinhão, observem ali, lembrando que se o pinhão estiver frio, é mais difícil de descascar. Então é bom dar uma esquentadinha nele antes, senão a gente pode machucar o dedo. Fácil. Exatamente, senão a gente não consegue soltar. Depois que eu descasquei, eu vou cortar ao meio se eu quiser, senão eu posso cortar, laminá-lo inteiro mesmo. E aí eu vou picar o pinhão. Pronto, piquei o pinhão. Eu vou pegar esse pinhão e vou colocar numa tigelinhas. Depois eu vou colocar salsinha picada, aquela mesmo que a gente tem lá na horta de casa. É essa salsinha mesmo. E aí eu misturo tudo e eu tempero. Só que lembrando bem, o pinhão já está cozido. Então tem que cuidar com o sal, não pesar demais, porque ele não vai absorver tanto sal. E não se coloca vinagre e nem limão. Ah, você não modifica. Porque modifica a textura do pinhão. Então eu vou temperar somente com sal, azeite e pimenta do reino, se eu gostar. E pronto. Olha Tá só. feita a minha salada de pinhão que pode servir a minha família. Que bacana. Bacana, não é mesmo? E sabe, professora Sandra, quando eu estava vendo esses livros sobre o pinhão, eu achei esse aqui, ó. Pinhão indígena, a culinária do Paraná.
Helena Menezes. E sabia que tem várias receitas aqui? Tem muita receita, muita. Muita receita. Que você pode tanto misturar na tua comida o pinhão para ficar diferente. Quer ver? Deixa eu achar aqui uma bem bacana, professora Sandra. A gente pode fazer um ensopado, a gente pode fazer pizza de pinhão. A gente pega lá a massa de pizza, põe o queijo e põe o pinhão, né? Fica uma delícia. Então, existem várias receitas que a gente pode utilizar Aqui. com o pinhão. Olha, professora Sandra, bem É mesmo, olha aqui. Aqui fácil, tem legumes, pinhão, né? Então tem que várias todo mundo receitas. tem em casa. Essa é uma dica para você. Caso você queira utilizar o pinhão de outro jeito que não só cozido, pode utilizar misturando com outros alimentos. Isso mesmo. E agora, sabe o que eu quero? O quê? Propor para os nossos estudantes que estão em casa nos assistindo algumas possibilidades de atividades que eles podem levar para a escola quando as aulas retornarem. Para mostrar para a professora. Para mostrar para a Que professora, aprendeu um monte de coisa. para os seus amigos. Né? Isso. Né? Ba- Sabe por quê, gente? Porque nós, adultos, né, nós e vocês, a gente tem uma experiência muito grande já de vida. Então, nós já conhecemos o pinhão, a gente já tem histórias com o pinhão, a gente já conhece muita coisa e ainda mais aprendemos uma série de outras coisas hoje. Vamos então fazer a primeira proposta para os nossos amigos? Vamos. Pessoal, lembram que a gente pediu para vocês anotarem o nome de 5 plantas e de 5 animais. Eu vou pegar aqui a nossa anotação. Já volto aí. Lembram que quando nós mostramos para vocês quais eram as plantas que nós havíamos escolhido, a professora Elis falou que nós escolhemos porque a gente não as conhecia? Então, essa é a primeira dica de tarefa que a gente vai passar para vocês. Assim como nós duas, vocês também escolheram 5 plantas e 5 animais. Que tal fazer um texto ou um desenho, fazer uma pesquisa maior, matar a sua curiosidade sobre esses animais e sobre essas plantas que você escolheu? Não precisa ser de todos, escolhe um de cada, certo? Aí você anota no seu caderno ou na sua folha e leva para a escola quando as aulas voltarem. Outra atividade, claro, fazer um artesanato de pinhão. Isso. Pode ser o que você quiser. Pega lá um chaveirinho velho que você tem que tá quebrado, tira a correntinha e constrói um chaveiro novo de pinhão. Garanto que vão sair várias ideias daqui, professora Vão, Sandra. tenho certeza que sairão muitas ideias. Os senhores mais habilidosos, olha. Nossa, pra mas fazer aí é um muito talhe. habilidoso, né? Ah, um Eu não sei se eu ia talhe. conseguir. Ou pintar. Será que Pintar. alguém se arrisca a pintar? Quem sabe fazer um quadro? Gente, já pensou? Você faz um quadro, você pinta uma araucária, você pode pintar uma gralha azul, uma paisagem, um campo com araucárias, Um pano de prato. um pano de prato, o que você quiser. E aí, quando as aulas retornarem, leva para a escola. Combina com os seus colegas que também fizeram e você monta, então, uma exposição. A professora vai ficar bem feliz, hein? Vai, eu acho que a professora vai gostar muito. E que mais que a gente pode... Tem mais alguma ideia? Deixa eu pensar, uma culinária Uma culinária, né? Anotar uma outra para receita. sua família, né? E eu acho que melhor do que pedir para pesquisar numa internet é conversar com a sua família. Histórias de família. Histórias de família que Isso envolvam pinhão. mesmo. Eu, por exemplo, tenho histórias de família com pinhão. Meu pai sempre gostou, como eu já falei. Meu pai dizia pra gente não arrancar a pinha antes da hora, esperar ela cair. Então existem muitas histórias de família que envolvem o pinhão. Que tal resgatar tudo isso? Que tal resgatar tudo isso? Aí eu posso anotar lá no meu caderno ou na minha folha e eu vou contar essa história para todos quando as aulas retornarem. Isso, pergunta para algum familiar, né? Isso mesmo. Tá vendo só, pessoal? Tem muitas dicas de atividades que você pode fazer para não esquecer esse momento tão gostoso que nós tivemos com vocês. Falando sobre a araucária, sobre o pinhão, sobre a presença das araucárias aqui na nossa cidade, sobre alimentação, sobre artesanato, sobre quadros, sobre tanto material gostoso, tudo isso envolvendo as araucárias. Não é uma boa ideia? Boa ideia. O que você acha aí? Você que está em casa, que tal? Escolhe uma dessas dicas que nós demos e prepara para levar para sua professora
quando nós retornarmos. Isso, nesse momento que estamos mais em casa. Né? Exatamente, exatamente. Então, pessoal, gostaram da aula de hoje? Esta foi mais uma das propostas do programa Linhas do Conhecimento para as videoaulas. Obrigado por viajarem com a gente. Isso mesmo. Obrigado por estarem conosco. Se cuidem. Ó, Se cuidem. beijo para todos e a gente se encontra na próxima aula.